Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estamos dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui, com muito suor, sangue, dedicação e, claro, um pouquinho de sorte, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. Eu estou aqui com a Thalita Guerreiro, natural de Londrina, do Paraná. Bem-vindo, tá? Tudo bem? Cara, é um prazer imenso ter você aqui comigo, porque você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, né? Obrigada. Depois você dá autógrafo aqui na minha mão. É mutual, eu também. Apesar que você pegou meu parking ali hoje, né? Não, pelo amor de Deus, aquilo ali foi uma falta de respeito, né? Gente, não conto. Então, essa pessoa muda para Arizona, vem pra Boston, esquece como que as coisas funcionam aqui, ué. Não, foi uma falta de respeito. Eu tava chegando aqui, já tinha ficado 2 horas. Vamos falar ali que 2 horas eu fiquei stuck in traffic pra vir te ver. A hora que eu chego aqui e eu olho à esquerda, vejo aqui o estúdio e tem um estacionamento em frente, bem ali, eu falei, olha, Deus agora tá me dando um breakzinho. Aí entra você na minha frente correndo e pega a minha vaga. Eu não entrei correndo, eu tava virando à direita. Quem vira à direita tem direito. Ridículo. Essa história é pra outra hora, gente. Vamos contar a história da Thalita, mas de uma forma bem diferente. Que eu sei que você já participou de vários podcasts, mas hoje você vai contar coisas que você nunca contou aqui nessa mesa, hein? Aí a gente vai chegar lá. Conta aí. Você chegou aqui antes de mim, né? Porque você veio com quantos anos? Cheguei com 12. Com 12. Em 2000. Em 2000, eu cheguei em 2001. Chegamos quase juntos. Quase juntos. Acho que junho de 2000, no meio de 2000. E você eu tinha acabado de fazer 12 E você nasceu anos. em Londrina? Nasci em Londrina, Cresceu Paraná. em Londrina? Cresci em Londrina. Acho que o único lugar que eu fui fora de Londrina foi, tipo assim, na praiazinha perto de Londrina. 6 horas de Londrina. Nem Curitiba você chegou a visitar? Eu tinha pegado o avião. A primeira vez que eu peguei um avião foi pra vir pros Estados Unidos. E aí seus pais conheceram uns mineiros lá e decidiram vir pra Boston? Como é que foi? Na realidade, eu acho que tinha uma amiga que o primo tava aqui. Tava no Cape Cod. E daí um foi falando pro outro, quando começou aquela febre. Em 2000 começou mais uma febre de gente. Sim, aquela onda depois de 1999, que o pessoal tava desanimado já com FHC, o mundo não virava, o Lula foi eleito, e aí o povo desandou. Exatamente. Igual hoje, né? A história se repete. É cíclico, né? É cíclico. Aí a minha mãe resolveu vir. Minha mãe queria muito vir e veio com a minha irmã. Com a minha irmã do meio. Elas vieram, aí ficou eu, minha irmã mais velha e meu pai lá no Brasil. Por 7 meses. Ok. E daí, depois de 7 meses, veio eu, meu pai e minha irmã mais velha. Sua mãe veio primeiro, testou a água, viu que a água era fria de verdade, falou, agora eu vou trazer os outros 3. Vou trazer todo mundo pra tomar banho gelado. Tomar banho gelado. Vocês foram pro Cape? Eles, na realidade, tentaram ficar em Fort Lauderdale. Ok. Né? Que delícia se tivessem Se ficado, dá né? certo. Mas não deu. Porque naquela época, ainda mais, Flórida não dá dinheiro. E não dava mesmo. Até hoje entendeu? ainda, né? Hoje eu acho que já melhorou muito, Você acha que já? Sim, eu vou bastante. Eu tava lá agora, 2 semanas atrás, e o mercado tá bem diferente lá. O pessoal mundo tá é fazendo diferente, dinheiro. Mas eu brinco muito que é uma discussão pra mais tarde, a gente vai entrar. Agora é a história dela. Porque eu A gente vai entrar pouco. nesse debate depois, eu tenho várias opiniões, mas vamos lá. Aí, minha mãe tentou lá, acabou vindo pro Cape Cod e ficou aqui. E nós viemos pra Orlando, ficamos alguns diazinhos ali, dando um raio pro Mickey, né? Que a gente veio como turista. Tá melhor do que eu, viu? Vou botar esse livro aqui pra galera seguir depois, ó. E daí viemos pra cá, pra Cape Cod. Show. E ficamos aqui. Minha mãe me iludiu também, só porque ela não me levou pra Disney. Só passamos só pela conexão e foi pra Boston. Então, mas nós não chegamos aí na Disney porque não tinha dinheiro. Eu falei raio pro Mickey, mas a gente só ficou no hotel. Foi igual eu, isso aí. Ela mentiu meu sonho, cara. Eu só conheci o Disney depois de adulto. Eu também. Você acredita? A Disney. Eu levei meu filho pra Disney quando era pequeno. Foi a primeira vez que eu conheci. Caraca. Mas eu passei lá na beira. Hashtag vida de imigrante, galera. Vida de imigrante. A galera, as perrengues que os imigrantes passam que não é contada. Pra vir, é verdade. Aí você foi pra high school no Cape.
Aí eu fui pra middle school. Middle school, é verdade. Eu cheguei né? na quinta série. Cheguei na quinta série. Eu fui pra Cheguei middle na school. sétima. Eu fui pra middle school, pra Dennis Yarmouth Middle School. Foi triste. Por quê? Por quê? Porque quando eu cheguei, tinha pouquíssimos imigrantes, né? Não tinha quase Não imigrante tinha. lá Aqui na brasileiro. High School de Malden, quando eu vim, só tinha 2 que falavam português. Então, eu acho que na época a gente era, sei lá, talvez, que eu conhecia mesmo, até hoje um deles é meu melhor amigo e gerente da minha companhia. Que eu conheci ali naquela high school foi 5, 6 brasileiros. Então, eles não tinham aquele suporte, né? A gente chega sem falar inglês, o ESL era só nós 5, a professora, era muito difícil, eles não tinham os recursos. Não tinha base. Exatamente. E Loucura, né? 20 anos atrás. cara, e era muito assim, era muito só americano típico, branco, não tinha aquela diversity. Como é que fala em diversidade português? mesmo. Diversidade. Então, foi bem difícil assimilar com aquilo ali. E, rapidamente, Cape não funcionou bem para os meus pais, tiveram alguns problemas e a gente mudou de novo para a Flórida. Tentamos ficar alguns meses na Flórida, mudamos de volta para o Brasil, voltamos para cá. Então, foi bem difícil, porque nos primeiros 2 anos que a gente ficou aqui, cara, nós mudamos umas 10 vezes. Nossa. Entre casa e aqui, você sabe como é que é. A gente morava com 10 pessoas numa casa. Complexo. Morava em quarto. Eu morei com 10 e um quarto. Não, 10 e um quarto não. A gente ficava 5 em um quarto quando eu cheguei aqui. Um quarto no basement, no porão. Ficava 5 pessoas em um quarto. Hashtag Família vida de inteira. imigrante. Não, no começo. Colchão tudo no chão. Colchão do. A gente colocava os colchão no chão e dormia Não, a todo gente tinha um mundo lá. apartamento de 3 quartos, que morava todo mundo junto. Era punk. É muita gente, né? Era muita gente. Aí você ficou indo e voltando, a escola interrompia. Fui pro Brasil 2 vezes e voltei. Você Fui pra chegou pro Brasil Flórida. ainda? Fui pro Brasil 2 vezes, voltei. Fui pra Flórida. Eu fiquei indo com meus pais, né? Conforme eles... Aí o que aconteceu Que isso, quase vida de cigano. Não, foi bem difícil aqueles primeiros 2 anos. Quando eu tinha 13 anos, a gente voltou pra cá. E... Sempre pro Cape. Dessa vez foi pro Cape, A maioria das vezes foi pro Cape. Aí a gente ficou no Cape um tempo. Minha irmã de 15 anos engravidou. E minha irmã de 17, eu acho que tinha na época, talvez 18 já, ficou no Brasil. Ela não conseguiu voltar. Então daí separou a família, porque uma ficou lá, 2 ficou aqui. E meu pai tinha um trabalho que era pro estado, então ele tinha que ficar indo e voltando, porque ele tinha tirado licença, afastado. Sim. E minha mãe teve que ir pro Brasil. Aí foi nessa que ela deixou eu e minha irmã aqui e voltou pro Brasil para ficar ficou, acho que alguns meses lá, não lembro quanto tempo, ajudando meu pai, sei lá, que eles tinham para fazer. E eu fiquei sozinha. E nisso eu já tava com tava quantos anos? 13. Uau. E eu já tava trabalhando. sua irmã? Eu e minha irmã de 15 que tava grávida. Tava grávida. Ela tava acho que já tava para fazer uns 16 anos. Uau. E daí eu já estava trabalhando, eu não morava na mesma casa da minha irmã. Minha mãe me deixou com uma amiga dela numa casa morando. É uma roommate que a gente chama aqui, né? Lugar do quarto. Roommate lá. Roommate lá. Roommate lá. Mas eu já trabalhava, cara. Eu ia pra escola 1, 2 vezes por semana só pra ir mesmo e bater não o ser cartão. preso. Exatamente. E trabalhava em Pra quem não restaurante. sabe, explica aí. Se você não for pra escola até os 16 anos de idade, o que acontece? Eles- O governo vem e te toma. Exatamente. Então eu ia pra escola, batia o cartão lá e daí trabalhava pra pagar minhas contas. E qual foi seu primeiro emprego? Que você recebeu Restaurante. dinheiro, que você lembra? Restaurante. Lá. Lá no Cape chamava Yings, um restaurante tailandês. Aham. E eu era hostess. Fazia um pouco de tudo. Hostess, bus girl, né? Carregava os pratos e tal. Botava Tudo pra quebrar. botava. E minha chefe me adorava. Eu era super madura pra minha idade, 13 anos. E acabei ficando no Yings dos 13 ao 15, até eu engravidar do meu filho. Uau. E trabalhava, pagava minhas continhas e bola pra frente. Aí acabou que minha mãe voltou, mas depois que minha mãe voltou, eu e minha irmã já tinha arrumado um apartamentinho no gueto, sabe? Sim. Juntas. E aí eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe. Eu só vim morar com a minha mãe quando eu comprei minha casa, ou foi um tempinho antes de comprar minha casa, eu tava em transição, e a gente morou junto rapidinho, Mas aí, peraí. e ela veio morar comigo. Vamos voltar aqui agora. Aí dos 13 aos 15 você trabalha nesse restaurante. Trabalhei nesse restaurante. Aí um dia você arrumou um namorado, Ele trabalhava comigo. trabalhava contigo. Exato. Tinha um rapazinho que trabalhava comigo e eu engravidei. Rolou 15 relacionamento, anos. 15 anos, aí engravidou. 15 anos engravidei. E aí você falou, pô, vou manter, tocar pra frente, vambora. Então,
O Kelvin, quando eu engravidei do meu filho, eu não ia manter ele. Inclusive, eu falo disso muito até no meu livro. Porque eu não estava preparada para ser mãe, claro. Era uma criança. Era uma criança. E como essa época minha mãe, como imigrante aqui, ela tinha que trabalhar muito. Então, tipo assim, cara, minha mãe tentou dar o do melhor. Sim. Parece, nossa, como que a mãe deixou ela lá? Não é assim. A questão é, a vida de imigrante aqui é uma loucura, você sabe. Loucura. Minha mãe trabalhava 2, 3 trabalhos, 120 horas por semana, entendeu? Era uma loucura. Então, eu acabei ficando meia perdida ali, sabe? E Tinha muito tempo, né? tinha muito tempo e pouca supervisão, Isso, porque os né? pais tinham que trabalhar. E meu pai E acabou naquela ficando época não tempo tinha no YouTube. Brasil. Exatamente. Nem TikTok. Exatamente. E eu comecei a festar. E nessa foi quando eu engravidei do Kelvin. Então, eu tava bem perdida na vida. Tipo, sem direção nenhuma. E quando eu engravidei dele, eu falei, não, eu Não tô vou, preparada. não vou ter. E fiz o apontamento. Foi chegando a data, eu falava, cara, eu não quero ir. Porque aqui é legal abortar. No Brasil, eu acho que não é, né? Sim. Não quero ir. Tinha algo que me falava que eu não queria aquilo. E chegou no dia, eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero abortar. Ela falou, filha, Deus se você tocou no não seu quer, coração, se você não quer, a gente te ajuda, vai dar tudo certo, tem ele. Aí eu manti ele. O pai foi super. O Joe é assim. É maravilhoso. É a pessoa mais bondosa, melhor pai, melhor. Inclusive, eu tô aqui com ele. O carro é dele, meu filho. A Mercedes maravilhosa. É dele. Ele, assim, é um ser maravilhoso. Então, graças a Deus que a gente manteve e criou um filho junto, porque hoje a gente é conectado forever. Pra sempre. E daí a gente resolveu ter o Kelvin. Com 6 meses de gestação, eu acabei... um dia estava eu, novinha também, totalmente, né, sem juízo. Eu e minha irmã estava saindo para comer fora, almoçar fora. E eu comecei a ver que eu estava dilatando. Sim. Tipo, tinha, sabe, estava tendo um discharge, não sei como é que fala isso em português. Sim. E eu falei... Sister, chamava minha irmã de sister, eu vou passar no médico rapidinho pra ver o que tá acontecendo, que tá estranho. Aí tem alguma coisa estranha aqui, não tô me sentindo bem. Aí fui pro médico, era ali em Hyannis, do lado do Cape Cod Hospital. Sim. E fui no médico, que era um ginecologista com a brasileirada ia tudo, porque aqui a gente faz o que o próximo faz, né? Então, todo mundo Me tinha contaram filho, que falaram pra ele que era assim, né? todo mundo tinha filho no mesmo escritório, lá dos brasileiros. Aí eu fui no meu médico e ele olhou, a enfermeira olhou e falou, você tá dilatando, você tem que ir pro hospital imediatamente. Aí eu já cruzei a rua, liguei pra minha irmã, falei, sister, vem pra cá porque tem algo de errado mesmo. E, de novo, sem juízo, sozinha, tinha acabado de fazer 16 anos. Uau. Uma semana atrás. Nem uma semana atrás, alguns dias, porque meu filho nasceu dia 20, eu fiz 16, dia 12 de maio. Sim. Aí fui pro hospital, chegou lá no hospital, o médico mediu e falou assim, você tá em labor, você tá em parto ativo? No processo de parto, Processo de parto. Eu acho que é isso. E daí, você é melhor de português que eu, né? Eu não sei. Vamos, nós dois com o Porto English aqui, Porto vamos English lá. tá difícil. Vai um corrigindo o outro. Aí, me colocaram numa ambulância, me transferiram para Boston, 1h30, e eu só tava de 6 meses, 26 semanas de gestação. Uau. Então, era super... E naquela época, 18 Super anos prematuro. atrás, 18 anos atrás era super difícil, era Não, 50-50, sim, tecnologia- entendeu? Bem pior. Aí, A vantagem é que era um dos melhores hospitais do mundo, né? Tufts. É. Eu fui pro Tufts. É, Aqui em Tufts Boston é Medical. maravilhoso. E daí, eu fui pro hospital. Eu sou biased, mas é. Não, é muito bom. Eu fui pra eu já- Tufts, então eu sou biased. não, o Tufts é maravilhoso. É. Eu tive filho em outro hospital, mas o Tufts não se compara. Tufts Medical é. E daí eu cheguei no Tufts, eles tentaram manter o bebê o máximo possível, que foi 3 dias. Mas isso já ajudou bastante, que já me deram injeções e tal. E o Kelvin nasceu super doente. Prematuro. 26 semanas. Uau. E pra mim, novamente, sem juízo, eu achei que ele ia nascer, ia ser uma gracinha, eu ia levar pra casa. Cara, eu não tinha ideia do que ia acontecer com a minha vida. Ele ficou 3 meses na UTI. Oh, meu Deus.
Então, aí lá vai Thalita, mãe trabalhando, eu tô lá no hospital, tendo filho sozinha, depois... Porque, de novo, muito difícil a vida de imigrante Cara, aqui. o moleque ele é uma bênção, né? Não, hoje. ele é maravilhoso, Kelvin. Nossa, que Deus história. mandou ele por uma razão mesmo, Não. porque ele é iluminado, aquele menino. Aí tive ele, e teve logo quando ele nasceu, ele não tinha mais as white blood cells, as células brancas no corpo. Então ele teve que fazer uma transfusão de sangue. Uau. E nessa transfusão de sangue, eu lembro que o médico chegou e falou pra gente, né? Fica aqui com ele, aproveita e vai embora, vai pra casa. A gente te liga amanhã cedo. A gente não podia nem estar lá. Então, meio que chamou a gente pra vir e, né, ver ele mais uma vez. Porque as chances dele não conseguir sobreviver eram grandes. Aí eu lembro que aquele dia eu chorei. Fui pra casa calada no carro. Eu falei, Deus, por favor, ajuda ele a sobreviver, que se ele sobreviver, eu vou mudar a minha vida. Por favor, ajuda que eu vou mudar a minha vida, E no outro dia me ligou, ele só foi melhorando, saiu do hospital. Quando ele saiu do hospital, eu já estava com o meu GED na minha mão. Uau. Eu tava Minha avó tá acompanhando a estudando. gente aí. Explica pra ela aqui que é o GED. GED é uma prova que você tem que fazer aqui. Se você não saiu da high school, que eu saí. Segundo grau. Eu saí quando eu engravidei, que foi tudo aconteceu naquela semana. Você não conseguiu completar o segundo grau. Eu não consegui e eu comecei no hospital estudar para mim passar essa prova. Fazer o supletivo. Para mim fazer o supletivo, para mim poder Que é ir o para GED. faculdade. E daí, eu Caraca, comecei a velho. estudar, passei nesse tempo. Eu lembro que daí eu já comecei a trabalhar. Cara, eu vou parar aí agora rapidinho, só pra vocês pegar a visão aqui. Não importa a dificuldade, um dos maiores fatores, sem dúvida nenhuma, se vocês não prestou atenção nisso aqui, volta e assiste de novo. O maior fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é a educação. E começa aqui agora a história. Escuta. E aí? Exatamente. Aí eu comecei para faculdade. Aí você pegou o GED, Peguei o GED. Fez o supletivo, Fez o oral. supletivo e comecei a pegar classe de Excel. Porque como eu não tinha inglês, não tinha matemática, não tinha nada, porque eu parei praticamente de estudar na 6ª série, só ia lá só para bater cartão, eu tive que começar do zero. Fiz tipo umas 3, 4 classes de Excel, que seria inglês em segunda língua para aprender a escrever. fazer uma redação, escrever uma frase. Redação, eu não sabia escrever parágrafo. redação. Exatamente. Eu não sabia fazer fração de matemática, não sabia fazer fração Não, eu com tô rindo 17 porque você anos. sabe que eu já te contei isso, né? Eu fiz a mesma coisa. Você fez a nossa mesma história coisa, é muito nossa história é semelhante. muito semelhante, é. Só que Aí eu comecei a fazer o básico. Você também, você sabe, né? Sim. No Bunker Hill, eu no Cape Cod Community College. E não é fácil. Não, você esquece. Quando eu voltei a fazer matemática, eu sei que a história é sua hoje, mas adicionando aqui, quando eu voltei a fazer matemática e eu entrei em cálculos, eu mandava cálculos muito bem, porque a parte de álgebra sempre fez sentido pra mim. Só que eu não tinha feito geometria. Então eu não sabia a fórmula de cilindro. Eu não sabia a fórmula de cubo para me derivar e integrar aquilo, volume. Então tinha que ter um livro de geometria do meu lado e um livro de cálculos. Eu mandava bem pra caramba de derivada, integração, 2 variáveis, mas quando tinha que memorizar a fórmula do cubo. Entendi. Do volume de cubo. Mas complicado. terminei com notas boas porque eu tinha que Você ralar 2, ralava. 3 vezes mais. Eu vivia no Tutoring Center. Eu vivia vivia ali tanto que eles pedindo me ajuda. contrataram. Eu vivia lá. Eu tinha que toda lição, eu tinha que sair da classe de matemática, sentar com os estudantes e aprender de novo, porque aquilo não entrava na minha cabeça, porque faltava muita coisa básica. Sim. Aí o que eu fazia? Eu aprendi uma classe, E o baby estudava ficava onde? sozinha e pulava para mais 2 classes, para pular o nível de matemática. Sim. O Kelvin ficava babysitter, geralmente daycare aqui que a gente fala, né? Que eu nunca deixei em casa de alguém. Mas ficava naquele centro de daycare. Sim. Se eu precisasse de ajuda, minha mãe, minha creche, irmã. tal, equivalente na disso, creche, é. exatamente. E você estudando e trabalhando. Estudando e trabalhando. E Na botando época pra quebrar. E você já tava com 16 pra 17, indo eu pra já 18. Exatamente. Trabalhava onde? Então, eu saí do restaurante e comecei a limpar a casa. Aí já começou minha alma de empreendedora. O que eu posso fazer para ganhar mais e ter mais flexibilidade, né, para mim poder estudar? Aí eu comecei a abrir meu schedule. Eu saía, fazia cartãozinho, jogava no meu box das pessoas que não pode jogar, né? Caixinha do correio. Aí o correio me ligava, né, para falar para me parar. E nisso eu fui
Aí comecei a fazer um dinheirinho, só que eu sabia que eu não queria aquilo ali pra mim. Sim. Trabalhava bastante, mas eu não tava fazendo um Mas dinheirinho. com 17 anos já tá fazendo isso. Já tava fazendo isso. E a desculpa, então, do aleijado é o quê? Tô brincando, isso é brincadeira sem graça. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Escuta, 17 anos, mãe estudando, entregando cartão e montando uma empresa de limpeza residencial. Não tem desculpa. É balela, é historinha que você conta pra você. Isso aqui é historinha que você conta pra você que é impossível. Ah, não consigo crescer em empresa, não consigo pregar casa, não consigo empreender. 17 anos de idade, mãe solteira, estudando com supletivo. É isso aí. Pô. Não tem. É verdade. Se a gente realmente ia trabalhar e não arrumar barreira. Eu acho assim que uma coisa importante é você não criar barreiras que não existem. Sabe? Porque assim, muita coisa vai aparecer. Mas pra mim sempre foi... Não, isso aqui não é problema. Tá? É sempre o que nós vamos fazer pra resolver. Não é problema. Vamos passar por cima. Ai, o Kelvin tem aula hoje, o Kelvin não tem aula. Eu levo ele pra faculdade comigo. Aí voltei. Aos 17. Aí aos 17, continuei limpando, só que eu sabia que não queria aquilo. Aí entrei no ramo de finanças. Uma amiga falou que tinha um grupo que precisava de alguém que ajudasse no escritório de fazer financiamento de casa que fala português. Aí, ó, tá vendo? Deu sorte dessa vez de brasileira, né? Uma amiga falou que outra tinha falado que tinha uma necessidade lá. E eu fui correr atrás, né? Fui conhecer o pessoal que precisava de ajuda. Comecei a trabalhar em mortgage nesse escritório. Certo. Na época... Você estava com quantos anos? 17 anos. Uau. O mercado estava caindo na época. Isso foi o quê? 2008? Foi logo antes de 2008. Foi aí 2006, 2007. Então eu já tava entrando aquele ciclo, sabe? Tava quente, eu peguei o final ali do quente. Então, igual agora. Só que eu comecei daí a fazer dinheiro. Né? Comecei a fazer dinheiro com mortgage, arrumei um monte de cliente, peguei todos os amigos do pai do meu filho, comecei a financiar a casa para eles e comprei minha primeira casa com 18 anos. Uau. Então eu já era mãe solteira, porque eu e o Joe só tivemos os filhos e nunca E você terminou o Associate's Degree? Eu não terminei, eu transferi e fui para UMass Boston. Ah, você chegou a transferir para UMass Boston. Eu transferi, aí uma que eu comecei a trabalhar para esse grupo, eu comprei uma casa e quando o mercado começou a cair, eu tive a oportunidade de vir para Boston. Caraca. Trabalhar como gerente em um escritório aqui em Boston. E foi onde eu transferi do Cape Cod Community College, vim trabalhar como gerente aqui, trouxe meu filho para Boston do Cape, que é 1h30, né? Sim. E daí comecei a trabalhar aqui como gerente. Só que daí o mercado... Tanque. Exatamente. Eu consegui vender minha casa ainda. Ok. Mas você vendeu sua casa na alta ainda? Não, vendi já caindo. Você fez um short sale? Fiz dinheiro. Não. Fiz um short sale nela. Você fez um short sale nela? Livrei dela, mas não fiz dinheiro nenhum nela. Sim. Eu cheguei a perder dinheiro dela também, porque eu tinha colocado nada de entrada, ficou elas por elas. Porque naquela época você não colocava $1, você entrava na casa e acabou. Era o Ninja Mortgage. Que você conseguia vender. No income, no job. Não gastei pra arrumar ela nem nada, então ficou elas por elas, literalmente. Mas eu mudei. Aí o que aconteceu? Uma que eu mudei, o mercado tank, eu comecei a trabalhar de garçonete. Trabalhei 6 meses de garçonete até eu achar um escritório que ia me dar um salário. Por uma amiga também, falou, Thali, vem trabalhar aqui que eu tô trabalhando aqui, eles precisam de uma processadora. Aí o que eu fiz? Eu tava fazendo vendas, fui lá embaixo. Só que eu não queria sair do mercado. Então eu só saí temporariamente porque não tinha trabalho nenhum. Não, que eu achei 2008 trabalho, o mundo fechou, acabou. Mas só foi 6 meses que eu saí. Eu já peguei esse trabalho de processando numa companhia local aqui de mortgage e fui aprendendo tudo que eu podia. Uau. Tudo que eu podia. Casei, tive minha filha. Então agora eu tava com 17, uma bebê. Em 2011, o que aconteceu com o mercado? De novo. Começou a voltar. Double dip. E daí ele começou, as corretoras começaram a ficar mais ativas. Tava tendo bastante foreclosure. O que eu pensei? Eu tinha 21 anos na época. Eu falei assim, você sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar pacas. Vou juntar tudo que eu posso e eu vou comprar o máximo de casas possíveis enquanto tá baixa ainda. Aí eu coloquei um plano, eu não comprava um café. Todo mundo me chamava assim, cheap mesmo. Pão dura mesmo. Falava, pessoal, não sou pão dura, eu tenho planos de vida. Que eu tenho isso? planos de Com vida, quantos anos cara. você tava falando isso? 21. Que isso. Aí eu tava com A menina era precoce mesmo. Mas eu tive filho com 16. Eu sei. Então Minha mãe é a mesma coisa. Eu virei adulta com 16. Minha mãe é a mesma então, coisa. 21 eu já tava trintando. Minha mãe é a mesma história. Eu tinha corrida contra o tempo, Não tinha cara. muita opção.
Corrida contra o tempo, né? Tinha criança, queria dar um futuro legal, tinha prometido, né? Então, aí nisso, trabalhei pacas. Na época eu estava casada, né? Com a minha baby. Nós compramos nossa primeira casinha. Uma foreclosure de $280 mil. Dormimos num colchão de ar no chão, meses, porque não tinha dinheiro para ficar no lugar e arrumar a casa. Você dormia onde você estava arrumando a construção. Onde você estava arrumando a casa. E os meninos lá. Todo mundo no colchão de chão, de ar. No colchão no chão de ar. Sabe aqueles colchão de ar? Sei. 4 pessoas. Demorou uns 2 meses para aquela casa ficar pronta. Ficou. Depois de 1 ano e meio, eu consegui virar aquela casa e fazer quase $100 mil nela. Uau. Aí foi aí que eu comecei a investir. Então, aí minha carreira já estava crescendo, porque daí eu já saí de processadora de volta para as vendas, porque o mercado estava voltando. Sim, estava loan origination já, pá. Eu estava indo para a faculdade, para UMass Boston, e fazendo minhas casinhas, comprando casa, arrumando, vendendo, fazendo o que eu podia na época. Aí, dessa casa que eu fiz 100 mil, o que eu fiz? Eu comprei uma casa no Cape Cod, que na época estava super barato, 200 mil, uma casa de 3 famílias, olha só. E comprei uma casa em Salgos de 250 mil de 3 famílias. Naquela época. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu consegui multiplicar muita coisa nos próximos 5 anos. Sim. Só que sem gastar. Continuei pão dura, mas fui multiplicando. E trabalhando. Então, como eu aprendi a trabalhar quando o mercado do mortgage estava muito ruim, quando ele voltou, eu fechava 15 loan por mês. Agora vamos parar aqui sorrindo. rapidinho. Um dos outros fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, você escutou o que ela falou? Eu tenho objetivo, eu tenho foco. Ela tinha um objetivo e um foco claro. E o outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam é frugalidade. Olha por quanto tempo ela foi frugal, por quanto tempo ela economizou, que o pessoal chamava ela de pão duro, mas porque ela tinha um objetivo claro e definido. Às vezes, será que você não se perde no meio disso, não? Então, eu acho que você fez um ponto maravilhoso, porque você falou frugal. E você falou, por quanto tempo ela foi frugal? Eu ainda sou pelo que eu tenho. Você nunca deixa de ser frugal, você vai subindo, né? O seu nível de renda. Sim. Mas você vai modelando para quem realmente tem sucesso. E eu falo assim, liberdade financeira. Quem tem liberdade. Porque eu vejo muita gente que faz muita grana, porque eu vejo finanças todo dia, que não tem liberdade financeira. É dependente do salário. Exatamente. Então, quem tem liberdade financeira, você vai sempre ser frugal. Sabe por quê? Porque eu sempre vou gastar 10% do que eu ganho e acabou. Eu quero gastar para mim, eu quero economizar a maioria do meu dinheiro, eu quero reinvestir ele ou colocar para minha aposentadoria. Sim. E eu vou viver com o mínimo. Hoje o meu mínimo é bem maior. Sim. Mas eu vou te falar, já te falei isso várias vezes. Eu até hoje não tenho uma bolsa de Louis Vuitton, Gucci, bolsa de marca. Até hoje eu não tenho um carro de $100 mil. Sim. Até hoje eu não tenho essas coisas. Eu sim. Falo que invisto, que fala em português, invisto meu dinheiro no que eu acho que vale a pena. Sim. Para mim, essas coisas não valem a pena. Talvez para outras pessoas valem, e that's okay. Mas para mim, o que vale a pena é a experiência. Então, vou investir meu dinheiro em o quê? Viajar com os meus filhos para ele aprender a cultura de outros mundos, né, de outros países. Por quê? Porque eu acho que isso é uma escola. Agrega muito mais valor do que um produto. Então, aí começa essa parte de ser frugal. Mas isso que você falou é a chave. É essencial. É a chave. É essencial saber o seu limite, aonde você pisa, entendeu? Porque você eu brinco muito aqui, ó na capa desse computador aqui, ó, eu falo tanto isso que chega a ser engraçado. E um dia eu achei um cara que fala isso mais do que eu, que chama Jason. Sabe o Jason Santana? Do Santana's Properties. Acho que eu sei. Jason, sei. O Jason, que tá no nível que ele tá até hoje, ele falou, Thiago, eu quero comprar um GT3 pra mim, mas eu não consigo ainda. Tá aqui, ó. Eu quero um desse jeito, tá aqui na capa do meu computador, mas eu não mereço ainda. Tá certo. Não cheguei naquele nível. Tá certíssimo. E aí, tipo assim, é a nossa meta. E ele falou, ó, Thiago, todo ano eu falo que eu vou comprar. E o Jason já tá no nível, assim, 10 vezes na minha frente lá, que ele já podia estar com GT3 há muito tempo, entendeu? Mas é incrível. E eu vejo muito isso. Muito isso em pessoas de muito sucesso que têm liberdade financeira. Porque senão você acaba sendo escravo dos seus hábitos. E não tem coisa pior de ser escravo dos seus hábitos. Então, e não tem dinheiro que você vai conseguir fazer. Porque daí toda vez que você aumenta o que você quer, aí tem mais 3 carros, 4 casas, 2 casas de 1 milhão, 3 milhões, só ou whatever. Manutenção, o custo operacional disso, ninguém pensa nessas coisas. Não pensa. Não.
Toda vez eu brinco, eu viajo num lugar e falo, nossa, eu quero comprar uma casa aqui. Daí eu fico pensando, ok, mas como que eu vou gerenciar isso? Eu fico assim, quanto que eu vou fazer de Airbnb? Quando que eu vou fazer de Se Airbnb? fazer sentido, Se aí fazer até sentido, dá. mas quem que é o gestor, você vira e fala assim, não. Mas, esse inverno, eu tenho uma casa aqui nas montanhas, em Killington. Killington é lindo. Sim. E minha amiga tá vindo pra cá, inclusive ela tá aqui agora, ela vai ficar 2 semanas. Ela tá assim, Thali, vamos passar o Ano Novo e o Natal em Killington esquiar, que é a melhor época, lá é uma delícia esquiar. Mas já tá sold out a casa. Eu não tive coragem, porque o aluguel é 1.000 e pouco por noite do Airbnb. Falei, ideia, acho que não, vou ficar em casa mesmo. Vou ficar em casa quietinha, assistindo filminho de Christmas. Deixa a galera alugar lá. Com hot chocolate lá no deserto. Deixa o dinheiro cair na conta. Vou ficar quietinha. Mas então, aí tá. Eu parei onde? A gente parou, aí eu fui multiplicando as casas nessa época. E indo pra faculdade. 2009, de 2010, business, aí nós já estamos em 2012, 13, a gente tá entrando 12, 13, 14. Aí, fiquei em hotel meses com os meus filhos, entre venda de uma casa e outra. Eu acho que naquela época eu mudei de casa umas 5 vezes em 3 anos. Porque aqui, se você der o mínimo de entrada e você morar na casa um ano... Né? Se você morar na casa um ano, você pode dar um mínimo de entrada. Você pode dar um mínimo de entrada, eu depois você vai e transfere sem pagar imposto. Exatamente. Aí eu ia pulando pra outra, e pulava pra outra. Esqueci qual que é o código que tem nem, mas você usa aquele código pra, né? 2 anos, se você ficar na casa, você não paga imposto. Exatamente. Isso. Mas se você entrar e morar um ano, você dá 3,5% de entrada. Então, pra dar 3 ou 3,5%, eu morava. E as crianças iam mudando. E a galera, vamos pegar mais uma vez, próxima casa. Porque tinha que comprar rápido. Eu sabia que o mercado ia voltar. Sim. E conseguimos comprar bastante casa. Acho que a gente, naquela época, comprou umas 6 casas. Uau. E daí, acabou que a gente foi parar. Daí, finalmente, depois, acho que foi na 6ª casa, a gente aquietou o facho. E pegou uma casa pra nós. Porque daí eu conseguia movimentar o dinheiro, fazer, comprar, arrumar e vender, sem ter que mudar. Mas eu mudei umas 5 vezes antes de eu poder não mudar. Sim. Porque muita gente, quando eles querem, né, fazer dinheiro, eles ficam assim, mas eu não quero mudar aqui, eu não quero. Não tinha isso pra mim. Se o dinheiro fazia sentido, eu mudava. As criançadas iam comigo, a gente inventava uma história que ia ser super legal, uma casa nova, um projeto legal novo, e mudava. Depois disso, aí o Mass Boston, eu graduei com Bachelor's de Business. E com isso, eu graduei em 2015 e daí já comecei em 2015 mesmo o plano de abrir minha própria companhia. Nessa época eu já estava indo super bem, estava me destacando total na área de mortgages, ainda mais na nossa comunidade brasileira. E comecei o plano, juntamente com hoje o meu sócio, de abrir minha companhia de mortgage. Abri minha companhia de mortgage em 2016, logo depois, não esperei nada. É uma coisa atrás da outra. Quando eu quero alguma coisa, blup. Como? Blup. Eu, meu filho, você não me para, não tenho que me parar, não tem barreira. Se eu quero fazer, eu faço. E daí abri a Roy Key Mortgage em 2016, num escritóriozinho de 300 square feet, um banheiro. Um banheiro num basement, lá em Taunton. Comecei bem pequenininho. E nisso, em um ano e meio, a gente já passou para um escritório maior, compramos um building. E hoje a gente está em 7 estados e quase 50 funcionários. Amazing. A gente cresceu bastante nesses últimos 7 anos. E já lançou um podcast, já escreveu um livro, o que mais? Fala do podcast aí. Aí o que aconteceu? Me destaquei bastante financeiramente, claro. Esse foi o primeiro passo, né? Cuidar de mim, da minha família, dos meus filhos, financeiramente. Uma que eu estava ao sé financeiramente, aí tinha a Rykey, minha companhia de investimento, que é a KK Real Estate Investments, né, que é onde eu mantenho todas as minhas casas. E daí, o que eu fiz? Chegou a hora de eu dar de volta o que eu recebi. Né? Share o meu knowledge. Contribuir com a nossa para a nossa comunidade. Né? Sim. E eu acho que isso foi algo que começou a me pesar bastante. Thali, você tem que fazer alguma coisa para ajudar. Aí primeira coisa que eu criei foi a minha bolsa de estudos. Que você falou, tudo começou ali. Sim. Realmente, aquilo abre muito sua mente. Não só por tudo que eu aprendi, mas eu acho que o mais importante ali foi a disciplina também que eu aprendi de estar ali todo dia. Você terminou a primeira coisa na sua vida. Exatamente. Porque que eu falei então que eu ia você não fazer. Terminava. Exatamente.
pulava pra lá, pulava pra cá, não parava ali, não parava aqui. Acho que quando você recebeu aquele diploma, como que você se sentiu? Nossa, foi muito legal. Meu filho já estava mais velho na época. E minha filha devia estar a Kylie nasceu em 2010, estava com 5 anos. Meu filho já estava com 12, mais ou menos. 12 anos. E eu fui ali no TD Garden, aquele arena enorme. Nossa, eu chorei toda, saí de lá, sabe, toda emocionada. Bem merecido. Foi muito Uma conquista merecido. enorme. Eu concordo que foi muito merecido, porque eu dei o meu tudo. Eu não tinha vida, Foi não uma tinha chave, né? unha, não tinha fazer unha, cabelo, não tinha nada. Eu vivia para ser mãe, Não que você trabalhar, precisa dessas coisas estudar. também, né? Tem gente que precisa disso, mas a Thalita... Mas não... foi... Mas ajuda, né? Ajuda um pouquinho, Mas né? foi muitos sacrifícios de não fazer nada no final de semana. Eu lembro que tinha uma época que eu estava estudando, fazendo mortgage, e com os dois filhos pequenos, e eu queria comprar uma casa de investimento, mais uma. E ia apertar, porque eu ia ter que comprar ela com hard money e ia apertar a prestação. Você sabe o que eu fiz? Fui trabalhar num diner, sábado e domingo de manhã, das 5 da manhã às 3 da tarde, para fazer $800 pro final de semana. Pra fazer encaixar no orçamento. Para encaixar no orçamento. Pronto, foco, objetivo. Foco. E isso é porque eu já trabalhava tempo integral, ia para a escola tempo integral. E 2 meninos ainda. E 2 meninos. E consegui. E aquela casa, eu vou te falar quanto que aquela casa me gerou. Eu comprei ela por 200, vendi ela por 550. Valeu a pena? Eu acho que valeu. Será? Foi uma chave para o meu investimento aquela casa. Então, eu acho assim que muitas das coisas, das decisões que a gente faz hoje, a gente não pensa no impacto que vai ter amanhã. A gente só pensa na dificuldade de talvez não ter o final de semana livre hoje. Agora, se você saber que isso é temporário... Esse sofrimento é temporário, sim. E você vai poder colher as frutas ali, vai ser muito melhor do que o que você tem para fazer esse final de semana. Chave, você falou isso, acho que você falou aí de uma forma muito elegante. Se você se condicionar a aguentar esse sofrimento e entender que tem uma luz no final do túnel, vale a pena? É isso, é se condicionar à dor. Porque muita gente quer o confortável. Que igual você falou mais cedo, a bolsa da Louis Vuitton, uns é até falsa, né? Não, Whatever it takes. Whatever it takes, é Gucci falso, enfim, mas é incrível isso. Eu acho que você desvendou o mistério, né? Qual que é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Cara, abaixa a cabeça, estuda, trabalha, se integra na cultura, porque aí vem outra coisa. Você se integrou na cultura mesmo. Totalmente. Você chegou na Forbes, né? Inc. 5000, 2 anos. A gente teve 288% de crescimento por ano na companhia, todo ano nos primeiros 5 anos. Pois é. Então, imagine, você sabe, como empreendedor, o trabalho que leva você ter um crescimento de quase 300%. Cara, você está contratando pessoa o tempo todo, você está aprendendo, você está se reinventando o tempo todo, você tem 3 chapéus que você tem que usar. A gente se envelhece mais rápido. Você é gerente, você Não, você é gestor, empreendedor, tudo. terapeuta, tira lixo, coloca tudo, Tira faz o lixo, obra. exato, limpa o escritório, o que precisar você faz ali. É incrível. E isso aconteceu por bastante anos, porque até a companhia se estruturar, e você sabe disso, como é que é, até a companhia estruturar, a gente fazia tudo. Hoje, graças a Deus, nós temos gerentes maravilhosos, e daí eu comecei a fazer uma equipe, daí eu comecei a fazer esses outros projetos, que foi a minha bolsa de estudo, que foi a primeira bolsa de estudo para imigrante ilegal na UMass Boston, que você sabe, aqui quase não tem, Quase não né? tem, principalmente nas escolas públicas. Correto. E na escola privada já é o contrário, tá, gente? Não sei se você sabe disso, mas se você entra... Isso aqui é um insight agora, tá? Se você aplica para entrar nas melhores universidades dos Estados Unidos, mas o que eu recomendo, busca uma palavrinha que chama endowment, as escolas mais ricas. Se você conseguir entrar nas escolas mais ricas dos Estados Unidos, você não tem condição de pagar, eles pagam para você estudar lá, independente do seu status migratório. Pelo endowment. Pelo endowment. Então, eu tenho um endowment na UMass Boston. Só porque o endowment, por exemplo, da Harvard é 56B. E se, independente do seu status migratório, se você entra lá, pago. Na Tufts, o nosso endowment hoje está 3B. Então, se você entra lá, tá pago, entende? BU, por exemplo, não tem um endowment grande, mas o BC já tem.
Então é muito importante os pais e os filhos saberem pesquisar quais que são as universidades ricas para você aplicar. Muito legal. E nas escolas estaduais é muito sensacional o que você fez, porque não tem nada. No Community College, por exemplo, não tem. Não tem. É. E então daí eu fiz Não tinha, né? Agora tem. Agora tem. E foi super legal, porque eu fiz a minha e eu fui lá e dei um baita de um... Como é que fala speech em português, gente? Tem hora que foge. Você... Uma palestra. Uma palestra. Uma palestra no Convocation, né? No dia com os estudantes. Você foi a oradora da formatura. Exatamente. Não foi da formatura, foi da... Não é a formatura, é Convocation, é um pouquinho diferente. É quando todos os estudantes se reúnem, whatever. Mas tinha 400 estudantes lá. O que é Convocation em português? Agora eu fiquei... Eu não sei, não tenho ideia. Convocation. O que é? Na convocação. Convocação. Acabou. Não tem na Universidade Brasileira, eu não sei, porque a gente cresceu aqui. Se alguém souber, depois comenta aí e fala pra gente o que é Convocation. Exatamente. E aí dei uma palestra para 400 pessoas. Teve uma pessoa que assistiu e doou $25 mil. Uau. Para minha bolsa. Amazing. Então, disso começou essa corrente de um ajudar o outro. Várias pessoas abriram bolsa, conversaram comigo. Eu vi sua história, vou abrir uma bolsa também. E começou essa corrente de... Foi muito legal aquilo. E até hoje eu sou super envolvida, né? Tava com o Chancellor da UMass Boston esse final de semana assistindo o jogo do Patriots. Que maravilha. É segunda-feira, na realidade. Então, sou super envolvida com eles para ajudar os estudantes. Comecei o Você Podcast, que é um podcast para empoderar mais ou menos o que você faz, cara, que é Obrigado. Fantástico, fantástico. Porque quando eu cheguei não tinha. A gente não tinha, né? Não tinha muita informação. O pessoal tem que tomar... Take advantage. Tira vantagem disso aqui, cara. Isso aqui é tudo. Se você não tá assistindo isso aqui, escutando e mandando pra quem mora aqui, você tá perdendo tempo. É uma mentoria de graça. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu aprendo igual hoje, aprendi contigo. É maravilhoso, maravilhoso o seu projeto. E a gente tem um projeto bem similar, que é onde a gente também conta bastante história, treinamento, conta muita coisa. Sim. E é eu e a Andrea Baldini, que também tenho como mentora, maravilhosa Deia. E aí eu lancei The Journey to Adult Life, a jornada de uma vida incrível, que tem em português e inglês. Você que tá aí? É eu. Que elegância, gente. Olha só. Não, sério, vou colocar aqui perto. Olha só essa elegância aqui. Que isso. Olha que foto. Sensacional. Foi a Letícia, a gente vai colocar o link aí do livro dela pra você comprar lá, pra você entender mais um pouquinho sobre a história da Thalita, porque eu acho que esse podcast aqui contou só um terço, tá, gente? Se brincar, 20%. E lancei The Journey to Adult Life, a jornada de uma vida incrível, agora em junho. Eu lancei ele e a gente teve no Inc. 5000, na Forbes, mas, Tiago, até hoje, uma das coisas assim que eu levo muito no meu coração é essa conexão com a nossa comunidade. Sim. Eu sou a mesma Thalitinha. Eles me chamavam de Thalita Palita. Não tô tão palita agora. Eu cresci. Você sabe, é bullying, né? É bullying, mas era meu apelido. E eu sou a mesma Thalitinha daquela época, sabe? Super humilde, adoro trabalhar com a nossa companhia. Até hoje, claro que conforme a gente vai... evoluindo, crescendo. A companhia vai crescendo, não é tudo que a gente consegue fazer. Mas até hoje meus clientes sabem, me ligam, pedem Você conselho. sabe que eu já tive família que comprou casa com você, né? Sério? O Eliomar Santos uma vez. Oh my God, é meu primo. eu amo ele. Eu amo ele. Ele é uma gracinha. A gente é bem assim, eu e ele. Ele quase comprou umas 2, 3 casas com você. Eu amo ele. Financiou lá. Mas é isso aí, eu amo mesmo meu povo brasileiro, sabe? Eu adoro isso. Então, agora, os planos de agora é realmente focar mais nisso. Continuar crescendo a companhia. Claro que hoje eu cresço de uma maneira diferente, porque eu não posso mais atender os clientes, não dá tempo. Porém, eu posso treinar meus funcionários, meus team members. Dividir o conhecimento, time, né? Passar pra frente. Pra eles dar o mesmo carinho e amor que eu dei. E é isso que eu tento fazer. Empoderar os meus funcionários, fazer o meu time crescer, continuar ajudando a comunidade brasileira a ter liberdade financeira. Sim. Hoje eu tô com meu filho de 18 anos. Meus parabéns, tá jogando basquete, 18 anos. Ele tá na faculdade agora. Eu vi lá, eu tenho acompanhado. Ele tá na segunda casa, acabou de comprar a segunda casa. Ele mora num condo e comprou a primeira casa de investimento dele, tá agora em construção. Na 18 faculdade, anos. Na faculdade, trabalhando de garçom. Tem que trabalhar. Cara, isso aí não tem shortcut, né? Não tem. Ele graduou numa semana
Na mesma semana já tava meu filho com o apron, como é que fala? Sim. Foi o que eu aprendi com a minha mãe, mesma trabalhando. coisa. É. Então a gente ajuda a guiar, ajuda assim, Kelvin, vamos lá, vou te ensinar a fazer agora, né? Vou te ensinar a virar essa casa e fazer uma grana. Mas quem vai fazer é você. No final do dia é. Quem vai pagar sua prestação da casa é você vai trabalhar, você vai economizar, você vai pagar. E foi isso que... E esse mesmo, as mesmas informações que eu passo para ele de mentoria, de como começar para você ter liberdade financeira, a gente passa para os nossos clientes. Sim, tá no seu blog, né? Também. A gente passa no nosso podcast, a gente faz seminários. Então, assim, eu acho que é muito importante. Tem um seminário chega no Brasil, não tem? A gente vai fazer um seminário agora em março no Brasil. Vamos falar sobre isso aí? Então, o meu goal de ir para o Brasil é realmente empoderar os nossos investidores brasileiros a dolarizar o dinheiro. Porque se você transferir o seu dinheiro para cá, eu sei que muitos deles vão falar, mas o dólar tá alto, mas o seu dinheiro aqui rende pra caramba se você investir dele da maneira certa. Cara, com Airbnb e tecnologia, dá para fazer muita grana. Sim. Os russos têm feito muito, né? Russos e E chineses. os asiáticos, falamos juntos, os asiáticos, cara, estão arregaçando. Cadê nosso povo brasileiro? Vem trazer o dinheiro pra cá. Tá pra trás. Tá pra trás. Tá muito pra trás. Então, mas às vezes é medo, às vezes é falta de informação, não sei o que é, mas eu vou lá pra mim descobrir. Não, eu tava conversando com o pessoal do clube do G4 mês passado, o pessoal tem interesse aqui só porque tem um viés muito grande pra Flórida. Que, no meu ponto de vista, existe lugares melhores que a Flórida. Eu também acho. Eu gosto da Flórida, a gente vai apresentar, quando a gente for Flórida, Flórida sobe Massachusetts também, tá? Flórida sobe de escada e desce de elevador. Esse é que é o problema da Flórida. Cai bem rápido. Não, Flórida sobe de escadinha, quando desce, rápido. vral, é de uma vez, entendeu? E aí aqui em Massachusetts você sabe, aqui você constrói patrimônio de verdade, você não tem que esquentar a cabeça. E tem outros lugares também fora de Massachusetts, você sabe disso. Com certeza, eu tô investindo agora muito no Arizona. Então eu mudei para Arizona. E você vai ficar rica, né? Então, muito rica, eu né? Eu estudo, né? Eu vou onde tem oportunidade, você me conhece. E não tem desculpa. Não, esses então, dias eu acordei, quando eu fui. vi que os caras vão começar, como é que é, vai fabricar microchips lá, eu mandei pra você de madrugada, eu falei, Thalita, te odeio. 40. Aí vai arregaçar, mano. Amiga, eu vou onde o dinheiro está. Eles vão investir 40 bilhões. Mas lá no Arizona, eu tô vendo o mesmo crescimento que eu vi em Boston 3 anos atrás. Então, se eu compro uma casa, depois de um ano... Uau. Nem um ano ela vale 100 mil a mais. Qualquer casinha de 350 mil. Então, tipo assim, lá o crescimento tá muito grande. Gente, pra quem não tá entendendo o que a gente falou, eu vou só explicar um negócio pra você. A indústria de fabricar microchips do Taiwan, que é da Apple, vai ir pro Arizona. É gigantesco. 40 bilhões de dólares. Investimento. Imagina o efeito multiplicador que vai ter na economia local isso. Muito. Gigante. Em Phoenix. Muito grande. Muito grande. É uma das poucas coisas que estão acontecendo, que tem muita coisa acontecendo. Se você tá no frio e quer mudar pro calor, ótima oportunidade, hein? Então, eu acho que assim, no momento, a oportunidade que o pessoal tem lá é maior do que na Flórida. Porque a Flórida já foi. Não, a Flórida já foi. Então, assim, tem oportunidade na Flórida, se você quer morar lá, 100%. Posso dar minha opinião da Flórida? Mas tem muitos outros lugares melhores. A galera de Nova York mudou pra Flórida e mais ou menos tem 2 anos ainda pra eles começarem a se arrepender e voltar. Na época do Covid. Porque é muito diferente. Vão se arrepender. Sério? Volta. Você acha? Volta ainda. Eu amo a Flórida. Eu amo. Eu gosto também, pra mais visitar, do Arizona. Eu não gosto do Flórida também, entendeu? Não, eu gosto mais do Arizona, mas eu gosto da Flórida. O Florida Man é foda. Tipo, é complicado. É uma merda. Tipo, o pessoal é muito louco. Aquilo ali, tipo, é um zoológico. Eu amo a Flórida também, mas o problema é... Você lembra quando você falou de morar no Brasil, que você tem que morar em condomínio? Na Flórida não é tão diferente. Às vezes você tem que ir pra uma comunidade mais privada. Não. Depende do lugar que você tá. Sim, é verdade. É loucura. As escolas não são tão boas. Não, é tem escola outras privada. Coisas. Tem outras coisas E outra, pra se você preocupar. morar em Coconut Grove, tá? Top, certo? Coconut Grove Elite. Você vai gastar o que hoje? Uma casa Muita top. coisa. 5 milhões de dólares fácil, mais escola privada, mais... Qualquer lugar lugares lá na Flórida que eu quero morar, estão um absurdo Chama de 5 caro. milhões de dólares. Exatamente. É 5 milhões de dólares. Tipo, é o dobro de Lexington. Triplo de Lexington, às vezes. Exatamente. Tá muito caro. Tá muito caro. E aqui você tem educação e não tem as doideiras Só do não Flórida tem também. sol, né? Só não tem Só sol. não tem sol. Gente, isso vai ser um debate por outra hora. Ó, se você não conhece, a gente vai colocar o link do podcast da Thalita. A gente vai colocar o link da Raiki, do Instagram dela. Se você tem mais dúvidas, DM ela, manda uma Com mensagem. certeza. Compra o livro no Amazon, tá no Amazon disponível, não tá? E na Barnes & Nobles. No YouTube.
Segue, tá? Eu amei escutar a sua história. Ah, obrigada, querida. Conheci um Você é pouquinho uma mais de graça. você. Você sabe o que é gostoso? Isso aqui a gente sempre conversa, mas a gente nunca conhece a pessoa de É verdade. verdade. Hoje eu descobri que a Thalita Palito, entendeu? É. Aquela Que menina não tô de tão 13 palito, anos, que não tá né? tão palito Mas- mais hoje. Mas sou ainda, Thalitinha. Já era seu Thali. fã, hoje eu fiquei um pouquinho mais. Ah, O que você acha, obrigada. produção? Você Não, é a uma produção tá ali, eu graça. falei, cara, o cara nem piscou. Ah, Do gracinha, caralho, velho. ele Tipo assim, fofo. é maravilhoso mesmo. Obrigada. Caraca, meus parabéns pela sua história. Obrigado por dividir ela com a gente. Eu tenho certeza que vai ter mãe solteira, talvez da idade que você foi, ou talvez que tá numa idade diferente. Gente, independente da sua idade, é possível, não é, tá? É 100% possível. Qualquer um pode ter uma jornada incrível. Mas fala pra mãe solteira, olha pra câmera e fala pra ela. Gente, se ela pra consegue. você que é mãe solteira, eu falo assim, foca no seu porquê. Por que que você quer chegar onde você quer chegar? Por quê? É talvez para você dar uma vida melhor pro seu filho, talvez é para dar uma vida melhor para os seus pais. O que seja o seu porquê, você foca nele e não para até que você conseguir chegar onde você quer chegar. Acabou, não para, não tem obstáculo. Você só vai parar quando você falar, ups, cheguei. Prarará, não falei Gostei. assim que eu chego assim, prarará. Então, moral da história, eu vou resumir pra você. Vira aquele vira-lata lá, aquele cachorro caramelo que corre atrás de moto. Só para quando você pegar uma. Exatamente, cara, Cola. foi perfeito. É isso aí. Você simplesmente sabe por que descreveu o que eu queria falar Você não numa vai forma... querer pegar. Vira o vira-lata caramelo, Regaçou. corre atrás da moto até você pegar o pneu. Regaçou, regaçou. Tá. Obrigada, Bem-vindo. amor. Obrigado, viu? Foi Obrigada. sensacional. Você é Obrigado por ter tirado no 2 horas de words. trânsito. Gente, beijo, até a próxima. Curte o canal, comenta, segue ela, segue os links, compra o livro. E ó, me dá um feedback. Eu sou melhor quando você comenta, eu sou melhor quando você critica, quando você adiciona, porque isso aqui é feito com muito amor pra você. Até a próxima, viu? Obrigado. This is the Thiago Prado Experience.